Podem sentar-se, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo da 60ª, estamos nos preparando de modo imediato, ou melhor, de modo remoto. Imediatamente nós vamos nos preparar durante a Quaresma, para a Páscoa. Uma preparação, portanto, remota para a Páscoa, esse tempo da 70ª que começou domingo passado e vai terminar na quarta-feira de cinzas. Mas independente do ano litúrgico, independente de qual tema que nós temos aqui, quando a igreja nos apresenta o Evangelho, a leitura da epístola, através da liturgia, nós devemos nos espelhar e ver o exemplo magnífico do apóstolo São Paulo. E também, por outro lado, independente do tema, devemos ver que aqui representamos, durante a nossa vida, os diversos terrenos onde a palavra de Deus é semeada. Esse exemplo de São Paulo para nós é muito edificante, porque aqui se trata de uma história, de um heroísmo extraordinário, de um homem que se tornou um vaso de eleição. Era um escolhido, caindo do cavalo, cego, numa conversão instantânea. Dessa cegueira, após o seu batismo, ele vai chegar ao cume de poder contemplar o terceiro céu. Vejam só que contraste. Perseguidor da igreja e agora um grande propagador do Evangelho, a ponto de ter graças extraordinárias, místicas, de ser arrebatado ao terceiro céu. Mas tudo isso é porque, de fato, Deus preparou o coração deste homem para ser um grande evangelizador, um grande pregador, um grande semeador da palavra de Deus, que lhe custou muito caro esta vocação, porque ele teve que passar por inúmeros sofrimentos, perseguições, eu diria aventuras heróicas, pelas vezes que se afogou, pelas vezes que ficou preso, pelas vezes que sofreu a flagelação, pelas vezes que também esteve até o ponto de ser contrariado, perseguido pelos próprios cristãos, que também não davam crédito a ele, sendo que, certamente, por ter sido um perseguidor, no início havia uma desconfiança generalizada. Por isso mesmo, São Paulo, para se defender, ele escreveu aí aos Coríntios, relatando os fatos de sua vida, porque estava em jogo a sua credibilidade. Na verdade, estava em jogo a credibilidade da palavra de Deus, a qual ele assumiu como um compromisso, como uma vocação, para poder semear em todos os cantos da terra. Tanto é que ele é chamado o apóstolo das gentes. Inclusive na leitura, aliás, na oração da coleta, da missa de hoje, é muito bonito ver que a igreja tem que reconhecer que nós não podemos sozinhos, a não ser se nós tenhamos a humildade de recorrer ao auxílio da graça de Deus. Olha o que diz a oração: ó Deus, que vedes que não confiamos absolutamente em nossos méritos. É o que São Paulo fez, não confiava em si. Nós pedimos, concedei benignamente que, contra todas as adversidades, sejamos munidos com a proteção do doutor dos gentios. Nós pedimos a Deus que São Paulo nos dê a graça de estarmos sempre munidos, protegidos. E isso se dá quando nós não confiamos nas nossas próprias forças. Por isso que São Paulo, tendo graças extraordinárias, milagres, visões, ele vai também sofrer a humilhação, um espinho na carne, que era como um demônio que lhe esbofeteava.
para que ele não se ensoberbecesse, não se envaidecesse e considerasse a sua fraqueza, porque ali na sua fraqueza é que estava sendo manifestada a força de Deus. Então é bonito a gente ver que essa história tão bela tem um fundamento. É Deus quem sustenta um homem para que ele passe por tantas provas, e é claro, por milagres, ou às vezes quando Deus não fazia o milagre, permitia que ele sofresse, mas ao mesmo tempo dava a força para que ele aguentasse, suportasse, e de fato, salvasse as almas, não só pelas palavras que pregava, mas pelos sofrimentos. Afinal, pelo sofrimento, pode-se salvar muito mais almas do que pelas palavras. Como nosso Senhor, que também, depois de ter pregado 3 anos, ele quis passar pela prova final, que foi a sua morte, o sofrimento da paixão, de alguma maneira, para que pelo sofrimento, pela cruz, as palavras de Jesus pudessem dar frutos nas almas para sempre, Para sempre. A paixão de Cristo é, digamos, o tonel, de graças infinitas. Nós não podemos medir, nem podemos comparar. A comparação não é feliz, mas é para dizer que nosso Senhor guardou estes méritos infinitos para serem derramados depois nas almas, através dos pregadores que ele enviaria, como no caso de São Paulo, E aqui, no meu caso agora, o indigno ministro que vos fala neste momento. Inclusive, São Paulo ele quer dizer aqui que através dos seus sofrimentos, ele é muito mais ministro de Cristo do que todos nós, padres, que não sofremos nem sequer 1% do que São Paulo sofreu. E muito mais nós devemos então, diante do sacrário, implorar a nosso Senhor a sua graça para que Ele nos sustente, e muito mais nós devemos ouvir de Jesus, quando Ele falou para São Paulo: basta-te a minha graça, é porque na fraqueza humana, porque é na fraqueza humana que se manifesta a força de Deus. Essa é a história de um grande santo. Agora a nossa história, ela se passa por esses diversos terrenos que nos identificam. Porque nosso Senhor, quando ele conta a parábola, ele quer dizer que a semente é a palavra de Deus. Ele é o semeador e tantos outros que ele envia, como eu agora, e como tantos padres que por aqui passam e que certamente por tantos domingos vocês recebem a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, todos recebem. E aí podemos dizer que também todos nós somos uma estrada batida, somos um terreno onde tem muita pedra e somos um terreno espinhoso. Essa é a nossa história, porque por muitas vezes nós também, com o coração endurecido, embora tenhamos ouvido a palavra de Deus, logo permitimos que o demônio venha nos roubar aquelas verdades que aprendemos, fazendo que nós esqueçamos aquilo que é certo para fazer o oposto, o que é o errado. O demônio nos rouba a palavra, nos rouba o conhecimento e ainda nos rouba a graça de Deus. Nós, por tantas vezes, também somos esse terreno superficial onde tem muita pedra, porque logo na primeira tentação nós sucumbimos, nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo capricho da carne, a concupiscência, o prazer passageiro. E veja se não é então a minha história ou a sua, quando apesar de nós termos aprendido, apesar de até termos escutado com prazer, mas depois quando saímos, sabe-se lá por que prazer tão passageiro nós rejeitamos, renegamos e trocamos tudo pelo pecado. É a minha história, é a nossa história, e nosso Senhor nem por isso vai deixar de semear, porque Ele precisa tirar esses espinhos aí, que são as preocupações demasiadas, que certamente temos com os nossos afazeres,
com as nossas ocupações, com os trabalhos, ou por que não, com as nossas distrações contínuas, por causa do celular ou das redes sociais, o nosso coração fica abafado. Deus quer falar, os espinhos não deixam. E aí, meus amados irmãos, vejam que enquanto nós temos na nossa vida essas realidades bem palpáveis, bem concretas, nós estamos falando aqui de realidades. Essa é a nossa miséria. Nós somos muito ocupados, os espinhos abafam a palavra de Deus, nós somos muito vulneráveis, caímos logo na primeira tentação, nós somos muito inconstantes, deixamos que o demônio roube a graça de Deus. Mas agora, no entanto, apesar de tudo isso, não podemos negar a força da palavra de Deus, que também encontra corações preparados, corações generosos, terras que podem produzir 100 vezes mais, em alguns casos 60 vezes mais, em outros 30 vezes mais. Isso quer dizer que mesmo quando nós ouvimos a palavra de Deus com profundidade, e mesmo quando damos atenção a essa semente que vem cair, e mesmo quando produzimos frutos, porque somos terra boa, no entanto, ainda há diversos graus de aproveitamento. Santo Tomás de Aquino, quando ele cita os santos padres, ele fala que, de certa maneira, nós sempre queremos que as almas produzam 30 vezes mais, porque nós sempre pregamos em nome da Santíssima Trindade. E também, as almas também podem aproveitar 60 vezes mais, porque aqui no caso, temos as pessoas que já podem, produzir mais, enquanto elas são mais generosas, Me fugiu agora aqui o raciocínio, exatamente o que diz Santo Tomás de Aquino. Mas, quando falamos de 100 vezes mais, ele dá o exemplo, dos mártires, que aí no caso é a heroicidade, por excelência. 60 vezes mais poderiam ser as virgens, que embora não morram por causa da fé derramando sangue, no entanto, elas são almas consagradas a Deus, são mais generosas. 30 vezes mais, Santo Tomás diz que são os casados, porque tem que se ocupar das coisas terrenas, E muitas vezes a luxúria pode roubar o aproveitamento perfeito de uma alma que poderia ser, portanto, mais dedicada a Deus. E, no entanto, as coisas do casamento, as preocupações do trabalho, às vezes até mesmo os filhos, podem também tirar, essa excelência do aproveitamento da palavra de Deus. Isso não significa que é uma matemática exata, Aqui, nós considerando o valor da palavra de Deus, sabemos que ela tem a perfeição por si só. Aqui, no caso, 60 vezes, é para dizer aqueles 6 dias, que Deus criou o mundo na perfeição. Então, também a alma que for generosa, ela alcançará a perfeição. E, no caso, atingirá o 100%, que no fim da sua vida será a recompensa da vida eterna do céu. E para concluir, então, sabendo que para nós é um grande desafio, estar diante aqui do que é a semeadura da palavra de Deus, é o que eu estou fazendo agora, ter esse coração atento, esse coração que deixa a semente cair e que faça produzir frutos variados, talvez produzindo um bom pensamento, 30 vezes mais, ou talvez produzindo boas palavras, 60 vezes mais, ou produzindo boas ações e atitudes, 100 vezes mais. O Papa Leão XIV, ele tem feito umas catequeses, desde janeiro agora, começando, a respeito dos documentos do Concílio Vaticano II, e ele começou com a Constituição Dogmática Dei Verbum, explicando a respeito da palavra de Deus, e fala que para nós
é uma graça tão grande, porque nosso Senhor, Ele se apresenta como amigo. Nosso Senhor tira aquela dicotomia, aquela distância, aquela falta de sincronia que havia entre o homem e Deus a partir do pecado, porque nosso Senhor se aproxima, é a voz de Deus que se torna concreta, real, não só pela Sagrada Escritura, quando nós lemos a Bíblia, mas também quando a palavra de Deus é pregada. É Cristo quem fala, que se aproxima e quer tornar-se amigo. E o Papa, ele cita Santo Agostinho, né? Que fala que os amigos, eles tendem a viver juntos. E como fruto dessa amizade, dessa proximidade, os amigos tendem a se identificarem uns com os outros. E no caso, nessa relação com Cristo, com a sua palavra, quando nós ouvimos com um coração sincero, aberto, nós nos tornamos seus amigos, nos aproximamos mais dele. E no fim, que graça tão grande que colhemos quando nos identificamos com ele. E aí, claro, o Papa lamenta, né, que esses diversos terrenos, não é bem a citação dele, aqui eu estou aplicando para o Evangelho de hoje, mas o Papa fala da indiferença, o Papa fala da desatenção, e o Papa também fala da ruptura, porque é possível que enquanto o padre fale, as pessoas estejam desatentas, ou as pessoas estejam indiferentes, ou as pessoas simplesmente fecham os ouvidos e o coração, numa espécie de ruptura que vai levar a um certo mutismo, porque quando não se ouve, também não se pode falar com Deus, porque quando não se ouve a sua palavra, não se pode travar um diálogo com Ele. Esse mutismo vai causar essa ruptura, e essa ruptura é muito danosa quando o coração se torna pedra. E também a indiferença é muito danosa quando o nosso coração é muito superficial. E a desatenção também é muito prejudicial quando nós deixamos os espinhos sufocarem a palavra de Deus. Por isso que o Papa, no fim, ele quer dizer que o fruto desta amizade, de nós nos aproximarmos de Jesus e nos tornarmos seus amigos, é o dom do amor, que vai nos levar, portanto, a não só ouvir a palavra, né, mas a colocá-la também em prática, de tal maneira que o cristão, transformado em outro Cristo, possa viver no mundo, mesmo sem falar palavras, possa pregar através dos seus exemplos. Isso é o sinal muito perfeito de que os cristãos estão se tornando terra boa. Que Nossa Senhora então nos dê esta graça, né? Que cada dia busquemos a perfeição para chegarmos no fim a colher o fruto da vida eterna do céu. Amém.